Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto dominical, momento esse que a gente tem tido o privilégio de partilharmos da palavra de Deus, das orações comunitárias, dos louvores. E que bom poder, mesmo nesse tempo de ainda afastamento, podermos estar juntos em um só corpo, como uma só comunidade, como a noiva de Cristo aqui nessa terra. Eu quero convidá-los e convidá-las à primeira leitura, nosso momento de adoração, do Salmo 23. Nós vamos ler todo o Salmo 23, salmo esse muito conhecido da igreja, mas que é sempre bom relê-lo. Deus sempre fala conosco na releitura desse salmo, e diz assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nessa certeza de que o Senhor é o nosso pastor e de que habitaremos na sua casa todos os dias, eu quero convidar a igreja a entoarmos juntos o hino de número 64, Pastor Divino. Que o Senhor nos abençoe. Depois de entoarmos o hino 64, nesse mesmo espírito, façamos nossa oração de adoração. Oremos. Louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome, Pai nosso, Senhor nosso, Pastor nosso, na confiança de que o Senhor não nos deixa nada faltar, na certeza, Pai, de que habitar em Ti é habitar junto a águas de descanso. Te agradecemos porque o Senhor refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Pai, o Senhor nos tem protegido, ainda que andemos pelos vales de morte,
ainda que nos assentemos com os nossos adversários. Pai, a tua bondade e a tua misericórdia têm nos seguido. E declaramos a ti, Senhor, que habitaremos na tua casa para todo sempre. Agradecido seja sempre o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso culto, agora no momento de confissão, eu convido a igreja a partilharmos a leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, nós vamos ler os versículos 4 e 5, que dizem assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E seguindo para o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nesse momento, eu convido a igreja, todos nós, em humildade, façamos nossa oração de confissão, e eu proponho a oração comunitária que se encontra no nosso anuário litúrgico proposto para essa semana. A igreja vai ter a oportunidade de acompanhar, vai aparecer aí, e vamos todos fazer essa oração em um só coração. Tu que estás acima de nós, tu que és um dentre nós, tu que és também em nós, que todos te possam ver também em mim, que eu possa preparar o caminho para ti, que eu possa agradecer por tudo o que me tem acontecido, que eu não esqueça jamais as necessidades dos outros. Conserva-me em teu amor, assim como tu queres que os outros se conservem no meu. Que tudo em meu ser se transforme em teu louvor, que eu jamais chegue a desesperar, pois eu estou em tuas mãos, e toda força e bondade estão em ti. Dá-me um espírito puro para que eu te possa ver. Dá-me um espírito humilde para que eu te possa ouvir. Dá-me um espírito amoroso para que eu te possa servir. Dá-me um espírito fiel para que eu possa permanecer em ti. Após fazermos a leitura e essa oração lida, compartilhada em todos nós, eu quero convidá-los também à leitura de Filipenses capítulo 3, um pouco antes do que a gente leu, no versículo 21, que diz assim, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Permanecemos nessa pátria, nessa terra, sabemos que a nossa pátria tem o nosso Senhor Jesus como Rei, e que o tempo que ficarmos assim, aqui, que vivamos como aquilo que lemos e com o qual fazemos nossa oração. Enquanto estivermos aqui, que as pessoas vejam o Senhor em nós, que seja Cristo em nós, a esperança da glória. Seguimos agora com um momento de louvor, depois os avisos, depois a palavra, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor, e digno de louvor.
ao Senhor é quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Irmãos e irmãs, graça e paz. Quero convidar você para acompanhar neste momento a leitura da Palavra de Deus no texto do Salmo 146, que diz assim, a palavra do nosso Deus: Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Que o nosso Deus nos abençoe, especialmente através da sua palavra que nós acabamos de ler neste momento. E eu gostaria de convidar você, querido irmão, querida irmã, para acompanhar neste momento uma breve reflexão a respeito da palavra de Deus. O Salmo 146 nos oferece caminhos significativos para que possamos firmar a nossa vida na presença e na vontade do Senhor, mesmo em tempos marcados por sérias dificuldades
que afetam principalmente as pessoas mais fragilizadas da nossa sociedade, inclusive da nossa comunidade de fé. O Salmo se refere a essas pessoas mais fragilizadas como os oprimidos, os que têm fome, os encarcerados, os cegos, os abatidos, os justos, o peregrino, e que nós também chamamos de imigrante ou refugiado, e também o órfão e a viúva. Todas essas pessoas, em suas condições de vida, são referidas no Salmo em contraposição a uma outra categoria de pessoas que o salmista chama de os ímpios, que podemos entender como aquelas pessoas que não temem a Deus, que não andam nos seus caminhos e não buscam fazer a sua vontade. O Salmo 146, que não tem referência de um autor, e abre a coleção de 5 salmos que começam e terminam com a expressão aleluia, uma expressão que louva e que chama a louvar. Louvar a Deus e convidar outras pessoas a fazerem o mesmo. Um salmo de louvor que aborda a condição de fragilidade humana e a fidelidade de Deus. Parece que a lógica seria que para falar da fraqueza humana deveria falar sobre a força, o poder e a soberania de Deus. Mas o que ocorre é que ao falar da fragilidade humana, o salmista também afirma a fidelidade de Deus. Isso porque a fidelidade, a estabilidade de Deus, e não a força e o poder, é o que nos fazem sentir segurança no meio das dificuldades que nós vivenciamos. O Salmo 146 afirma a fidelidade de Deus, afirma a sua estabilidade e a sua ação em favor das pessoas fragilizadas e nos indica 2 maneiras que nós podemos responder aos desafios e oportunidades do nosso tempo. A primeira maneira de responder ao Senhor em nosso tempo está logo na primeira parte do Salmo, quando é afirmada a disposição do salmista para louvar a Deus. Quando ele chama sua própria alma a louvar e afirma o seu propósito ao dizer aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O destaque é para a disposição de louvar ao Senhor, louvar durante toda a vida, louvar enquanto viver, não apenas em determinadas fases da vida, como nos tempos da juventude, como nas épocas de progresso e de conquista, não apenas nos momentos bons de alegria e realização, mas como está escrito aí, durante a minha vida, enquanto eu viver. Uma igreja que acolhe e abençoa pessoas fragilizadas precisa ter a mesma disposição de louvar ao Senhor em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Então, a primeira forma para enfrentar o momento que nós vivemos é louvando ao nosso Deus. Uma outra maneira de responder ao Senhor nesse tempo de expectativas, nesse tempo de manifestação das suas obras, é o que aparece na sequência do Salmo, quando o salmista fala de confiança. E ele fala de confiança de 2 formas, uma negativa e uma positiva. Uma que é para não fazer e a outra que é para fazer. Em primeiro lugar, fala do que não deve ser feito. E ele diz, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não colocar a confiança nas pessoas influentes e poderosas que conhecemos. Não confiar em príncipes, em princesas. Nesse tempo de crise e de expectativas, quanto à pandemia que nós enfrentamos, não apenas aqui no nosso país, mas em todo o mundo, quanto à possibilidade de contágio e de transmissão, mas também quanto às possibilidades de descoberta da vacina
e também de descoberta de medicações, de cura para essa doença. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas que estão investidas de autoridade. Então nós olhamos o prefeito da nossa cidade, o governador do nosso estado, o presidente do nosso país, os senadores, os deputados, os secretários ou ministros e assim por diante. O salmista afirma que neles não há salvação e nos lembra que essas pessoas são falíveis e que seus projetos e desígnios também são falíveis. Um dia essas pessoas estão lá, em outro dia elas não estão mais. Elas perecem e com elas, diz a palavra de Deus, perecem todos os seus desígnios. A abordagem negativa do tema da confiança nos ensina a reconhecer que as pessoas e instituições são limitadas e falíveis, sujeitas à corrupção, finitas em seus intentos e projetos. Contudo, essa abordagem negativa sobre a confiança nas pessoas não nos isenta da responsabilidade de orar e acreditar que Deus usa as pessoas, inclusive as autoridades, inclusive essas que você pensou durante essa reflexão. Então ore por essas pessoas. E a forma positiva do salmista de falar de confiança é bem dizendo o que deve ser feito. Os versículos 5 e 6, ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Se as pessoas e os seus projetos são transitórios e passageiros, o nosso Deus é eterno. Como diz o versículo, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! É feliz a pessoa que confia no Senhor, que tem por seu auxílio, que o tem por seu auxílio e por sua esperança. Um ponto importante, irmãos e irmãs, é que o Deus que os felizes confiam tem muitas referências que o credenciam para ser confiável. O salmista diz assim: é o Deus de Jacó. A referência de um homem ou a referência de um povo que confiou no Senhor. Assim como a gente pode dizer, é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô, é o Deus da minha avó, é o Deus daquela pessoa que eu conheci ainda na infância e que demonstrou confiança e temor diante de Deus. É Ele quem tudo criou. O salmista disse assim: Ele fez os céus e a terra, Ele fez o mar e tudo o que neles há. E também o salmista diz assim: e mantém para sempre a sua fidelidade. Como está aí no versículo 6. E depois no versículo 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! E o salmista nos aponta a referência de um Deus que age. Ele disse assim: Ele faz justiça ao oprimido. Ele dá pão a quem tem fome. Ele liberta os encarcerados. Ele abre os olhos aos cegos. Ele levanta os abatidos. Ama os justos, ele guarda o peregrino, ele ampara o órfão e a viúva, e também diz, ele transtorna o caminho dos ímpios. E por último, irmãos e irmãs, acima de todas essas referências que podemos perceber nas palavras do salmista, nós podemos responder ao Senhor com a nossa confiança por um motivo muito especial. Todas essas obras de Deus, todas essas ações do nosso Deus, que são aqui referidas pelo salmista, elas são confirmadas, elas são manifestadas na pessoa de Jesus. Tanto que Jesus assumiu o cumprimento da profecia de Isaías, que dizia:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 4, os versículos 18 e 19. A leitura de Isaías que Jesus fez lá na sinagoga, ainda no início do seu ministério. Irmãos e irmãs, mesmo nesse tempo de dificuldades, expectativas e preocupações com a pandemia e tudo mais, nós podemos nos sentir seguros do grande amor de Deus, da sua fidelidade e do seu poder para salvar as pessoas, para que as pessoas estejam seguras nele, seguras em Deus. Então vamos responder com o nosso louvor, vamos responder com a nossa confiança, mesmo nas lutas, certos de que o nosso Deus pode fazer, certos que o nosso Deus quer fazer o melhor para o seu povo e para todos aqueles e aquelas que ele ama e ele quer salvar, especialmente quem estiver mais fragilizado, especialmente quem estiver mais distante, Deus quer alcançar. O salmista conclui dizendo assim: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ele, o nosso Deus, está presente conosco na pessoa de Jesus. E hoje também o Senhor Jesus nos diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É a mesma palavra que ele disse lá na sinagoga quando leu o profeta Isaías. E é a palavra que nos alcança. Hoje a escritura se cumpre nos nossos ouvidos. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus continue edificando as nossas vidas. Nós vamos agora acompanhar o cântico, o momento de louvor, para que nós possamos fazer a nossa dedicação. E depois nós vamos falar com Deus e encerrar o nosso culto diante do Senhor nosso Deus. Outro igual não.
Oremos, irmãos e irmãs. Nosso querido Deus, nosso Pai de amor, nós estamos na Tua presença. Tu és o Deus de toda graça, que nos ama acima de todas as coisas, que tem propósito, ó Deus, nas nossas vidas, que tem cuidado de nós. Pai, neste dia, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude com a disposição do louvor, que nós possamos louvar ao Senhor durante a nossa vida, cantar louvores ao nosso Deus enquanto vivemos. Pai, nos ajude e nos abençoa também com a disposição da confiança, que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, acima das circunstâncias, acima, Senhor, das pessoas, acima das instituições. Ó Deus, que a nossa confiança esteja colocada no Senhor, que fez os céus e a terra e que mantém para sempre a Tua fidelidade, ó Deus. Abençoa cada vida, alcança cada lar, continua abençoando a nossa igreja, abençoa a Tua igreja, Senhor, que está sobre a face da terra. Usa, Senhor, as nossas vidas para cumprir a Tua vontade, para o Teu louvor e para a Tua glória. Dá-nos uma semana muito abençoada, Senhor, na Tua presença, e que a nossa vida seja para o Teu louvor. E cuida, Senhor, de toda a vida sobre a face da terra, ó Deus, dando caminhos de superação, dando, ó Deus, livramento, as saídas, ó Deus, sejam através de medicações, sejam através, ó Deus, da vacina, sejam as políticas públicas, ó Deus, sejam o cuidado, Senhor, que as pessoas podem e devem ter consigo mesmo e com as outras, Pai. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a termos responsabilidade e fazermos a nossa parte nesse tempo. É a nossa oração, nós oramos a Deus com gratidão. Em nome de Jesus, vamos receber a bênção do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém.